Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Começando o Atualidades Pampa de hoje, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, se Deus quiser, com uma boa imagem, também no litoral. Enfim, onde estão os nossos telespectadores, ávidos por notícias novas, ávidos pela nossa presença. Vamos começar, então, a descobrir alguns temas que serão tratados no programa de hoje. Vitorino. O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, teve a sua biografia hoje colocada na internet. Muita coisa começa a se esclarecer. Opa! Senhor Luciano. Pois não? Sua manchete. Ministério Público Federal concorda com a prorrogação do inquérito que investiga da onde saiu o dinheiro para financiar o Adélio Bispo. Ih, meu Deus do céu. Ana. Homem é preso no aeroporto Salgado Filho após agredir a companheira dentro de aeronave. Gente, isso ficou agora lugar comum tudo isso. Roberta. O discurso do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Tô bem. Chegou o telefone, qual é o assunto? Nem vou tentar adivinhar hoje. Não é futebol. Mas eu nem tentei. Eu acho um assunto até chato. A morte do taxista refletiu hoje uma comoção na cidade que se chama o seguinte: a banalização da morte e a banalização do crime. É verdade. Isso aí eu vou relatar aqui, inclusive, com um histórico de Roma que o Marlon vai me conferir. Então vamos lá, Maria, a tua manchete? Bom, a minha manchete é uma manchete muito especial. Os mais ricos do mundo, quanto ficaram mais ricos e quanto significa, quanto da população mundial é pobre, e os privilegiados, a elite do mundo, quanto ganha por ano. Nossa Senhora. Carla Krieger. 70% da população mundial está repensando o consumo de carne. E cresceu 600% nos Estados Unidos o número de pessoas veganas. Nossa, olha, até a opção pelo vegano, até tudo bem, né? Mas agora, assim, repensando tanto, um número tão expressivo a carne. 70% da população. Bom, vamos falar sobre isso. Eu faço parte dos 30, tá? Ai, você vai ficar com a carne. Toda a carne que tá aí é pra ti. Caiu, tô dentro. Ô, Aninha, eu quero começar com o teu assunto, porque era também um dos assuntos, foi um dos assuntos que mais me chamou a atenção também nesse dia de hoje. Quero começar por este homem que já tinha agredido esta mulher mais de uma vez. Como é que é a história, Ana, por favor? Exatamente. Algumas pessoas que estavam no voo relataram, então, a tripulação do que tinha ocorrido, que a mulher já aparentava ter marcas no corpo, que o homem teria de alguma forma agredido verbalmente, tentado forçar de alguma forma um contato, segurando. Então foi relatado. A Polícia Federal é que cuida desses casos, porque como acontece no espaço aéreo, ali na chegada do aeroporto, o casal vinha do Rio de Janeiro e quando chegou, então, a Porto Alegre, aconteceu toda essa abordagem da Polícia Federal. O homem, então, prestou depoimento, a mulher também. Não foi ela que, de fato, tomou a iniciativa de falar sobre o ocorrido, mas, olhando a ficha, então, deste homem, não foram revelados nomes, claro, para não expor a vítima e, no caso, o agressor, mas ele já tinha passagens, né, pela polícia, por porte ilegal de armas e também né? pela Maria da Penha. E fato que eu, infelizmente, trouxe aqui, gostaria de falar, e foi a oportunidade, infelizmente, que surge para falar de um assunto muito polêmico sobre a posse de armas, é que numa pesquisa recente, que foi dos dados utilizados em 2016, mostra que 50% das mulheres que morrem no Brasil são por arma de fogo. E 600 delas foram dentro de casa, pela posse de armas dos maridos ou ex-companheiros que agridem e também matam essas mulheres dentro das suas próprias residências, o que diz ou vai a respeito do que o Mourão disse ontem, que não é uma medida para diminuir a violência, é apenas uma promessa de governo. Então eu falo, essa mulher no seu depoimento disse que tinha medo de morrer no trajeto que iria fazer até Pelotas, onde reside, com esse homem. Então essa seria a oportunidade perfeita. Eles já vinham discutindo, vinham brigando e ela temia pela própria vida nesse deslocamento de Porto Alegre até Pelotas, que é onde o casal morava. Você acha que ele, para matar ela, ia comprar uma arma na loja, registrar, fazer curso? Mas ele já foi em posse legal de armas. É porque ele comprou numa boca. Então, assim, bandido... Porque esse sujeito é um bandido. Sim, mas é isso que o Mourão disse, então, né? O bandido não tem dificuldade de encontrar a arma.
O bandido... Mas será que o homem que não tem um problema, uma perturbação, assim, tendo em casa, vai ter um acesso... Para isso existem os exames, vai ter exames psicotécnicos. Mas é o que a gente discutia. Quem vai cuidar? Curso de tiro. Não, vai ter curso de tiro, exame psicotécnico, tudo isso é aplicado por policiais, vai ser aplicado por policiais federais e o próprio Exército que controla o armamento no Brasil. Eu acho que não se liga uma coisa a outra, porque eu poderia inverter... Acho que, infelizmente... Eu acho que eu poderia inverter a pergunta e perguntar o seguinte: quantas mulheres foram mortas com arma de fogo no meio da rua por bandido? Muitas. Garanto para você que o número foi muito maior. Mas eu digo que das 3 mil que morreram no Brasil, 600 foram dentro de casa com arma de fogo. E eu falo que até a coisa colocada pelo grupo feminista na internet foi que as mulheres às vezes não têm condições de fazer os cursos de tiro, que custam às vezes até de 3 mil a 6 mil reais. Então esse controle dessas pessoas, desses relacionamentos abusivos, também está na questão da condição financeira. O homem tem a condição financeira de ir lá pagar o curso, pagar a arma, gastar 6 mil reais no curso, gastar 5 mil reais na compra de uma arma, e às vezes a mulher que está dentro de casa, vitimizada já de um abuso psicológico, o homem ainda vai se utilizar dessa arma para fazer essa pressão Aninha, em cima dela. Se me permitir, Vitorino, me permitam dar um pequeno à parte. Pergunto, esses que mataram as mulheres dentro de casa, tinham autorização para ter arma? Claro que não. É exatamente isso que o Vitorino está colocando. A pessoa que quer matar, que tem essa intenção, vai fazer isso com a arma de fogo, vai fazer com a faca, qualquer esganadura. E provavelmente vai fazer com um armamento ilegal, não vai fazer com a arma que está registrada e com toda a documentação. Não, é esse o ângulo que ela está dando da questão. São todos os ângulos. O ângulo da questão que ela está dando é outro. É que ao tu ter o ataque de fúria que se tem, se tu tem uma arma, a decisão é finalística. Tu dá um tiro e mata. Se tu dá um copo, tu joga, como o Chicão brinca e contando as histórias, tu joga um copo, tu joga não sei o quê, né? E se tu tiver uma arma e disparar, tu não volta mais a bala. É essa a estatística que ela está trazendo. E de fato até foi levantado pelos grupos feministas, trazendo a questão de que as mulheres também podem se utilizar dessa posse de armas, dessa possibilidade de estar protegidas dentro das suas próprias residências, porque a gente sabe que a incidência de homens que voltam até as residências, que buscam essas mulheres depois do término do relacionamento, só que daí foi levado até em consideração os valores, para que se tenha, né, o curso de tiro, o valor da arma, tudo isso como pode ser estruturado por grupos de mulheres, porque essas mulheres às vezes estão em situação de necessidade financeira, não são as pessoas, né, mais capacitadas para até de forma psicológica passarem nesses testes que serão feitos, porque já passam por abuso psicológico, por uma situação que tem filhos, se preocupam com as crianças dentro de casa, com as armas. Então a gente traz mais um porém que é de responsabilidade do poder público pensar na hora de levar essas discussões à pauta para a questão. Será que vai ser melhor ou será que vai ser pior flexibilizar esse tipo de coisa? Eu acho que esse é um tema que merece ser debatido e que deve ser acompanhado de um outro tema importante para os grupos feministas avaliarem também. Até que ponto a acomodação de uma mulher permite a ela que esses avanços, esses abusos se tornem cada vez mais violentos. Eu já disse aqui, vou repetir. Primeira agressão verbal, primeiro empurrão, manda o vagabundo pro inferno. Fica relutante. Porque vai avançar cada vez mais. Então, assim, eu não estou querendo jogar a culpa na vítima, mas é impossível a gente negar de que existe um processo de acomodação. O Chicão brinca aqui, ele fala... Eu acho que não é acomodação. Ele é o Chicão, eu tô fã, então ele brinca. Não, porque não sei o que, o cara compra a mulher, coisa e tal. Mas tem gente que compra a mulher e acha que pode bater também. Então, assim, cuidado. O joguinho que hoje é a seu favor, amanhã pode virar. Primeiro empurrão, primeiro copo de bebida no rosto, primeiro palavrão, agressão, coisa e tal, manda o malandro pro inferno. Mas não manda, porque é conveniente ficar. Sabe, Gustavo? Eu queria pegar o mote do Gustavo. Gustavo, trazendo um alerta. Ok, nós vamos entrar. Eu tenho opinião sobre o teu alerta. Fala. Eu queria, nesse aspecto, concordar com o Vitorino. A gente tem discutido que, na verdade, está assustando o mundo. O Brasil é o primeiro caso em feminicídio no mundo. Conseguimos ser primeiro em alguma coisa. Antes era o futebol,
agora conseguimos ser no feminicídio, tá? Nós merecemos um estudo especial, realmente o que está acontecendo aqui. E discutia isso hoje de tarde com pessoas especializadas, no sentido que me parece que o homem está despreparado, especialmente o homem latino, o homem brasileiro que é machista, está despreparado para a evolução da mulher, para a independência da mulher, para o não da mulher. Né? E a traição, principalmente. E a traição, isso eu me preparei muito desde pequeno. Que esse é o componente, porque hoje a mulher, eu não vou estabelecer estatísticas aqui, mas hoje a mulher, quando quer trair, também trai. Né? Não tem mais aquele recado, aquele cuidado. Não, hoje está assim. E o homem não está preparado. O homem não assimilou ainda, seja pelo temperamento, seja pela nossa criação de sulista aqui. Então, realmente, essa discussão, a está a merecer um estudo, porque ela é muito séria. Primeiro lugar em feminicídio, não há explicação. E o Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul... O que a Ana diz está correto, o que o Vitorino diz está correto, mas não é tão simples assim e não acaba em si mesmo isso, né? Daí tem uma série de coisas... É óbvio que a mulher, às vezes, não é por acomodação que ela não reage. Às vezes são outras coisas. Pode ser uma cabeça fraca, mas pode ser uma... Mas acho que não tem nada a ver com arma, dona Maria. Não, mas isso que eu estou dizendo, eu estou falando de agressão, não estou falando de arma também. Não, eu só estou querendo assim, ó, para mim, a palavra do Vitorino, acomodação... Não, ela é uma pessoa mais submissa. Isso é outra coisa, são outras coisas. Necessidade. Ninguém se acomoda e gosta de ver, se ficar esperando ver se vai apanhar de novo. Família, né? Tem filho envolvido muitas vezes. Aí tem dependência, às vezes até afetiva da pessoa, psicológica. Dependência afetiva, psicológica. Eu tinha muito psicológico. Não promete que vai ser uma pessoa melhor, ela dá mais uma chance. O Vitorino tem razão, na primeira agressão, só que não a pessoa realmente precisa se puder fazer coragem, isso, faça. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Se puder fazer, existem agora, situações... tem gente que não consegue, precisa de ajuda. Daí a ajuda da família é importante, a ajuda dos amigos é importante, de repente a ajuda da polícia, de um profissional, né? E até a consciência da família de apoiar essa mulher, porque antigamente tinha aquela idealização que a mulher tinha que lutar, tinha que dar uma chance, tinha que insistir. E hoje muitas famílias ainda falam, mas pensa melhor, tu vai colocar... Eu acho que isso tem que ser revisto e só para a questão de que o Dr. Ruschel levanta um importante dado a respeito da independência das mulheres, do fato delas estarem ocupando mais espaço nas universidades, no mercado de trabalho, tanto que um dado muito positivo que eu fico muito feliz de trazer aqui aos nossos telespectadores é que das 55 redações nota 1000 do Enem, elas vêm então 42 mulheres escrevendo das 55, então aí um número muito bacana, porque as mulheres estão cada vez mais também tendo espaço na educação e nas universidades. Eu não queria só fugir do tema, porque essa discussão tem o lado perverso ainda, Carla, tu que tiveste filhos, é a mudança do comportamento do homem durante a relação. Porque para nós, veja, uma menina com 24, 25 anos, com 2 filhos pequenos, ela se abriu mão da parte do trabalho para ficar com as crianças. E este homem se transforma. Este homem, ele se demonstra mais tarde. Ele descobre que ela está dependente. Exatamente. Normalmente este covarde, ele aparece quando sabe que a mulher não tem mais possibilidade, ou está ali, como eu disse, com esse quadro aí de crianças, de filhos, né, onde é difícil conseguir um trabalho. Então, a questão é muito complexa, sim, e há merecer um estudo de pessoas especializadas na matéria. O que me assusta nessa discussão é que existem várias facetas, vários parâmetros a serem avaliados e alguns são tabu. Veja você que eu falei aqui na participação ou na culpabilidade da mulher nesse cenário e houve quase que uma reação. Mas é preciso avaliar isso. É preciso avaliar o componente de distanciamento de um quadro que se acentua. Então, por exemplo... é namorado, casou, aí deu um empurrão. Essas cenas que nós vimos, que você me chamou a atenção, Ruschel, há algum tempo atrás, essas cenas que nós vemos na internet, de namorados, batendo, agredindo, como se tivesse uma luta de MMA. Aí você vai ver, o sujeito é não sei o quê, a moça é arquiteta, é advogada, é engenheira.
Pô, não é uma qualquer. Claro que não, é isso aí. Como é que essa menina não percebeu, ainda mais essa última agora, advogada, que apanhou, feito um animalzinho indefeso? Mas é a concepção é que começa a questão. É que não é que acontece um tapa, mas o tapa não acontece de um dia para o outro. É o fato de que vai o controle psicológico. É isso que eu estou tentando dizer. Vocês todos fazendo a mesma coisa. Ele não começou a bater nela naquele dia. Ele começou a bater nela, dizendo que ela não tinha capacidade para, quem sabe, um trabalho. Palavras. Ele começou a agredir com palavras. Sabe? Então, nessa hora, pô, eu não posso tomar ela por uma pessoa dependente ou desinformada. Isso. Porque se a coisa que você aprende num banco de uma faculdade de direito é entender um comportamento humano, o limite da maldade Mas a humana. dependência emocional, o João de Deus não tinha uma dependência, não criava um psique sobre as pessoas. Foi agredida, tchau pra ti, não é fórmula matemática, isso faz parte de um relacionamento componente de dependência emocional, dependência psicológica. Assim. Existe o miserável do amor no meio aqui que todos conhecem. Não, e a manipulação que é um nunca vai essa operação, tô fora. Essa operação o cara tá louco. Existe principalmente a falta de amor próprio das pessoas. Esse é o mais Esse é o mais grave. Também é outro, Então, assim, ó, são todas essas coisas que vocês estão falando e tantas outras que vocês em casa estão ouvindo. Além da podridão que o Chicão sempre traz aqui, de que também tem aquele componente... Principalmente. Sim, então assim, tudo não isso. Não vamos considerar, né? O Chicão, e o jeito dele tem razão. E a maioria tá pelo bife, quando vê, prefiro ser batido, espancado e continuar com o bife. Isso é uma real. Toma o bife, né, Chicão? Mas esse é o preço, né? Não quer perder o bife. Mas por isso que eu digo, todas essas circunstâncias, todas essas situações são válidas e existem. Só que, assim, pra gente sentado aqui, dizer Vitorino não é muito aceite, sábio, dona vire, saia... Dona Maide, eu só quero ter o último componente dessa discussão, é porque tem mudado um pouquinho o perfil. Nós estamos trazendo o perfil emocional. Tá a briga aqui, e se eu tivesse uma arma eu mataria, mas eu mato com faca. A discussão começou essa. Mas nós estamos vendo feminicídios de casais separados há 4, 5 meses. Já nem moram juntos. Já nem moram mais juntos, ela necessariamente nem está noutra relação, e ele vai lá e quando se vê, ele mata. Então a coisa está muito além das... São tantos ângulos para olhar essa questão, né, que eu debati. Esse é mais um. E tantos outros ângulos, os nossos telespectadores se manifestando muito aqui no WhatsApp, 999-777-001. Vou ler algumas manifestações. Ana, por que não facilitam a aquisição de armas por mulheres que sofrem agressão? Parece que você e o Ruschel acham que somente os homens têm condições de adquirir uma arma, diz o nosso telespectador. Brasil, primeiro lugar em feminicídio, não tínhamos a posse de armas. É isso aí. Carla, pergunta para Ana, e olha como as pessoas veem como elas querem. Exatamente. Elas entram como elas querem. Pergunta para Ana por que ela rebaixa tanto as mulheres que hoje estão se sobrepondo aos homens cada vez mais, diz a Cristina. E por fim... Boa noite, bancada. Fico perplexo com a bancada tão inteligente ficar discutindo pesquisa com cunho feminista. Quem se prepara para ter uma arma em casa quer proteger a família e não destruí-la, diz William Camara, de Arroio dos Ratos, e coloca a observação de que não é machista. Adoraria esse mundo ideal dele aí, adoraria esse. E segundo, eu não fui contra as mulheres terem, eu sou contra a arma sempre, com homem, mulher. Gay, não gay, eu sou contra a arma. O Gil Menezes está dizendo aqui, ó, Gustavo explica para o Ruschel que um homem em estado de fúria não precisa de uma arma de fogo. Claro. Você vai até a cozinha. Isso é verdade. Mas hoje, no início do ano, até o Chicão estava mostrando aqui as estatísticas, as pesquisas em São Paulo, mostraram que faca, canivete... Mais que arma de fogo. É o mais usual para matar mulheres. Morre mais gente. Morre mais gente do que com Não tinha arma de fogo, né? Mas não tinha arma de fogo, a arma de fogo era zero, com a população civil é zero. Não, para zero. Agora tu já entrou numa outra coisa. Quer dizer que a partir de quando tiver arma vai aumentar? Não, né? É isso que nós não sabemos. As pessoas terão mais armas em casa, dona Ana. Mas as armas mais usuais
são o canivete, são a faca. A senhora não entendeu a minha frase, então, para que não fique solta. Só para esclarecer a partir de até agora, pela legislação vigente, como era muito difícil comprar uma arma, era praticamente zero o número de pessoas que tinham arma em casa. Foi essa a minha expressão. E só para esclarecer aqui a respeito dessa questão de dados e tudo mais, a gente está falando especificamente aqui no caso de que 50% das mulheres, mais um número superior, morre por armas de fogo na questão do levantamento do Ministério Público da Saúde e tudo mais. É um levantamento específico nessa área. A respeito das armas em geral, eu confesso que nem tenho dados aqui suficientes. Acho que o poder público trabalha muito bem nesse aspecto e toma suas decisões baseadas, tanto que a flexibilização é baseada em dados que mostram que assassinatos, tudo isso, a população merece o direito de se defender. Mas até a questão de rebaixar as mulheres jamais seria o meu intento, mas as notícias, às vezes a gente leva muito a nossa realidade em consideração, as nossas famílias, às vezes bem estruturadas, pais que querem defender os filhos, mães preocupadas com a estrutura familiar, mas a gente também fala de um Brasil onde o pai estupra os filhos, onde também os tios entram dentro de casa. As mães oferecem as filhas para prostituição, não então, vamos falar só dos pais. Não é a família tradicional brasileira perfeita, né? Porque essa coisa de que só existe crime de um lado, não tem, são dos dois lados. Eu acho muito perigoso, até porque tem uma coisa, o tráfico no Rio de Janeiro descobriu que os melhores caixas do tráfico não são homens, são mulheres. São mais organizadas, são mais difíceis de serem localizadas, enfim. E são as mais honestas. Aliás, o GDL passou tudo para a mãe dele, né? Magda, essa semana, um grupo de estrangeiros esteve no Brasil, da Organização Mundial da Saúde, e comentou que o Brasil está à frente, realmente, na legislação com a Lei Maria da Penha. Eles entendem que há uma epidemia do feminicídio no país e o agravante é que a lei não dá conta de lidar com uma situação que é muito atípica, muito dentro, na intimidade das pessoas. Então, o que eles comentam nesse encontro? Que é muito importante as mulheres pedirem ajuda para familiares, avisar vizinhos, se elas têm aqueles laudos que impedem do homem se aproximar tantos metros, tirar cópia disso e passar para as vizinhas, avisar as pessoas, conversar sobre esse assunto e, sobretudo, no primeiro indício de desrespeito verbal, é um indício. É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. É verdade. Mário Barcelos. Dona Magda, a língua portuguesa é uma das melhores, mais maravilhosas línguas do mundo, porque nós temos 400 mil verbetes, vocábulos, etc. E existe um verbete chamado antonomasia, que significa dois pensamentos absolutamente críveis, mas divergentes, como no caso que nós conversamos aqui. Ontem eu fiz um pequeno comentário a respeito da Dorinha Duval. A Dorinha Duval tinha já 40, 50 anos de idade, casou com um homem bem mais jovem, e esse homem todos os dias achincalhava ela em função da idade. Você é uma velha, você está enrugada, você é isso, você é o... destruía a mulher. A mulher já tinha uma série de problemas, porque ela havia sido prostituta na sua adolescência, ela teve uma série de problemas, né? Já estava naquela fase da mulher. A mulher chegou aos 50 anos, talvez não se cuidasse, um pouquinho mais gorda, etc. Aí, no momento, ela tinha uma arma, ela matou, fuzilou ele. Ela foi a julgamento, foi condenada a alguns anos de cadeia, mas cumpriu pouco tempo em função de todos esses atenuantes que ela tinha em função daquilo que ele tinha feito com ela. Existem muitos casos de mulheres também que achincalham homens. Eu não estou defendendo ninguém, nada, absolutamente nada. E nem dando razão a ninguém. Eu acho que ter o porte de arma, ou ter a posse, porte jamais, né? Ter a posse de arma em casa, em determinados casos, o Vitorino pensou de uma forma fantástica. Desde que aprovados por psicólogos, etc., que passe por todo um tratamento, conhecimento a respeito disso, eu acho que as pessoas podem ter. Que vai acontecer de matar, vai acontecer, mas como foi dito aqui, quando alguém quer matar outra pessoa, é simples esganadura, vai ali, esganadura, vai matar, dormindo, joga. Mais perfeito que tem. Eu tive um amigo no Rio de Janeiro,
um amigo, ele traiu a esposa, né? E ela conheceu, viu quem era, estudou. Sabe o que ela fez? Jogou água quente na cara dele. Ele ficou surdo de um ouvido, a água entrou quente e deixou ele surdo, totalmente surdo. Matar por veneno. Negócio, olha aqui, ó, matar, tu não pode sofrer. Dá um tiro no sujeito, ele não Eu tenho ideia do crime perfeito. Agora uma carinha toda desfigurada de água Agora, uma quente. coisa eu garanto, depois que ele ficou surdo, o casamento durou mais de 30 anos. Não durou nada. Que coisa agradável. Nada. O Ministério Que cara Público processou e ela foi condenada. Uma pena mais ou menos leve e tal, não sei quantos anos e tal. Eu não sei quantos anos, né? Porque cadeia é cadeia. Quem conhecesse uma cadeia, não sei se foi o Ruxa que falou, se alguém entrar dentro de uma cadeia, eu entrei no Carandiru. Não vai querer ir pra lá. Eu entrei no Carandiru. Falei com diversas pessoas presas lá quando eu fazia programa policial de rádio em São Paulo. Entrei, não foi uma vez, foram diversas vezes. É a coisa mais horrível, mais suja, mais escrota, vou usar uma palavra horrorosa, do mundo. É você entrar dentro de uma cadeia. Agora tudo tem dois pesos e duas medidas. Tudo na vida tem. Tudo. Você tem que saber escolher o seu companheiro, você tem que saber escolher a sua companheira. Agora, quando a pessoa está apaixonada, quem é que vai dizer que aquele homem não serve para ela? É verdade. Vai falar para uma filha, esse cara não serve para ti, minha filha. Que isso, pai? Tu tá por fora. Ela fica mais tempo com ele. Fica mais só para indicar. Só para indicar. Com o pai ou com a mãe. Vamos mudar de assunto? O doidão normalmente passa por sério, comportado, educado. Mas o doidão e o psicopata, ele sabe disfarçar. Ele sabe enganar. Ele sabe enganar. Ele é muito bom. E se for músico? Isso. Também. Quando usa terno e gravata, fica mais perigoso. Quando é músico e usa terno e gravata, a coisa fica um pouco pior. É psicopata. Psicopata, olha Porque ele, aqui, ó. além de ser psicopata, ele pisca. Em Davos, quase 4.000 pessoas participando, mais de 300 eventos, não sei quantos chefes de Estado. Mas o que chamou a atenção das pessoas, e principalmente de um brasileiro, que estava num restaurante de um supermercado na Suíça, num bandejão, foi a presença de Jair Bolsonaro, sozinho. Que foi ali, ó, tá ele, ó, no bandejão. Todo mundo, cadê? Onde é que tá todo mundo fazendo algo? Mas vou deixar bem claro, no bandejão suíço. Não, um bandejão suíço é diferente, né, amigo? Mas assim, eu não acho que ele fez isso pra fazer bacana, nem nada. Isso é dele. Ele leva ele pra comer uma lagosta. Ele é um cara simples, Magda, e mais do que isso, é uma questão também de respeito aos cofres públicos, já que ele também tá nessa ideia de mas gastar pouco. Isso pode ser mal visto. Vai ver isso que vai fazer diferença. Pra participar... Tomando o vinho Romane Conti e comendo em restaurante francês e alugando... Ninguém falou mal dele, eu que tô imaginando. Algumas curiosidades... Ou a outra no melhor restaurante de Lisboa. Algumas curiosidades do Fórum Econômico Mundial é o seguinte, são mais de 3.000 participantes, são grandes empresários, pessoas que realmente têm poder de decisão. Para participar, eles gastam 26 mil francos suíços, isso equivale a mais ou menos 100 mil reais, só para participar do básico. Dependendo das palestras e dos eventos paralelos que ocorrem, o custo pode ser maior e ainda assim é visto como barato, em razão dos enormes negócios que se faz. Bolsonaro hoje teve um discurso muito rápido, objetivo, não passou de 6 minutos, era esperado 30 minutos e em 6 minutos ele deu o recado. A ideia dele foi mostrar que nós estamos realmente diante de um país com uma nova visão de mercado, ou seja, vamos fazer negócios, queremos abrir a conversa, independente da ideologia, queremos negociar. Ele deixou muito claro que pretende sim levar adiante as reformas, que compreende a importância da segurança, a segurança pública, e aí cita o ministro Moro. Também citou o Paulo Guedes no seu discurso, dizendo que ele está à frente dessas negociações paralelas e, de fato, sim, o Paulo Guedes esteve hoje almoçando com vários empresários muito importantes e abrindo o mercado, mas, sobretudo, ele coloca o seguinte, que o governo investirá pesado em segurança para que os estrangeiros visitem mais o Brasil, pretende avançar na compatibilização e de preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Então, ele fala que hoje nós, brasileiros,
temos 30% de florestas no nosso país, que somos o país que mais preserva no mundo. Ele disse que vai buscar os avanços econômicos agrícolas, também calcado nessa ideia, diminuirá a carga tributária para facilitar a vida de quem produz, trabalhará a estabilidade macroeconômica, respeitará os contratos, promoverá privatizações e, principalmente, também ele chamou atenção para um dado. No ano passado, eu trouxe aqui para os telespectadores que o Banco Mundial, em outubro de 2018, tinha colocado o nosso país na posição 109 da lista dos melhores países para se fazer negócios. E, segundo o Bolsonaro, ele pretende que no final do seu mandato o Brasil fique no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios, o que é um êxito e tanto, se nós conseguirmos, vai ser muito importante. Então, de modo geral, ele deu o recado, não quis entrar em maiores detalhes. O presidente do fórum questionou alguns detalhes e ele colocou que era importante confiar que ia ser feito. Eu achei bem legal a postura do Bolsonaro, porque foi a primeira vez que ele foi a público no exterior se apresentar para uma plateia que em muitos estavam entendendo ele como um reacionário, como um fascista, e nada disso. Ele quis colocar o Brasil à frente das melhores e maiores democracias do mundo. Foi inteligente a postura dele. A propósito de ser inteligente, eu quero dizer que quando você precisa ou quando fala sobre trabalhos em alturas, eu quero dizer que aí você tem a VertService, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com um sistema de acesso por cordas, sendo assim, hoje, o mais seguro, rápido e econômico. Portanto, manutenção de fachadas é com a VertService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento, seja para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. O que você não pode deixar de lembrar é que trabalhos em altura é com a VertService. www.vertservice.com.br, Carla. Só para complementar, a área de floresta do Brasil é de 63%. 63% da área do Brasil é da floresta. E o presidente Bolsonaro deixou bem claro, porque essa questão do agronegócio junto com a preservação ambiental é uma coisa que está bem forte. Ele disse que vai investir muito em tecnologia, isso não quer dizer que vai avançar em áreas de preservação, e que as duas coisas devem andar juntas, né? Quer dizer, um crescimento econômico, tudo respeitando a natureza, então pensando muito na tecnologia. Como o meu assunto é 70% da população mundial está repensando o consumo de carne e 600% aumentou o número de pessoas que estão se tornando veganas. Veganas são aquelas pessoas que não comem nada de origem animal. Não come carne, não come ovo, não come manteiga, porque nada de... Tudo que eu como. Tudo que eu como também. Mas, tu é vegano. Mas eu quero saber o seguinte, nasceste de 1982 a 2000? Não, esses são os millennials, é uma geração que vem com isso muito forte, quer dizer, dá valor para o gosto da comida, para o sabor da comida, mas dá também valor para a sustentabilidade e para também, pensa nos maus tratos que são feitos com os animais quando eles são abatidos, exatamente. Então isso vem de uma geração que nasceu entre 1982 e 2000, quer dizer, a transformação dessa nova geração pensando em sustentabilidade. E eu assisti uma matéria muito interessante que fala sobre um projeto, coisas assim que a gente pensa que as pessoas realmente têm que ter muita criatividade quando se fala em alimento e desperdício, porque são toneladas e toneladas e toneladas de frutas, de legumes, de hortaliças que são jogadas fora. Por quê? Porque a maçã não veio assim exatamente como ela teria que estar, ela está machucada. O supermercado, o mercadinho já não aceita porque as pessoas não vão consumir aquela maçã. Então, um grupo de pessoas pensou isso na cidade de São Paulo e parece que está dando super certo. E se chama Fruta Imperfeita. O que eles fazem? Eles pegam desses pequenos produtores todo o resto que eles não conseguiram vender para o supermercado. Daí eles fazem a avaliação do que realmente não está servindo e o que está servindo para o consumo. Que só está feio. Só que está feio. Está feio. Mas está bom, está gostoso, né? Tem qualidade e tudo mais. E aí eles fazem cestas e as pessoas começaram a aderir. E elas nem sabem o que vem dentro da cesta, porque cada semana tem a variação do que foi colhido, do que deixou de ser colhido.
E aí, perguntado para ele qual é o teu grande objetivo. Não, meu grande objetivo é que eu não precise mais ter o fruta imperfeita, que as pessoas entendam que os alimentos, eles não precisam estar perfeitos para serem consumidos. E que tem tanta gente que passa fome no mundo que a gente precisa aproveitar o alimento da melhor forma, e isso é sustentabilidade. Então a gente precisa realmente mudar o jeito do que a gente pensou até agora, porque daqui para frente a gente precisa ter um mundo melhor. Sem falar que, só complementando o que a Carla disse, tem um grupo para quem procura receitas. Tu está dentro desses anos, não está? Entre anos 82 e... Eu já tentei aderir, não deu muito certo. Mas está entre Nasci em 94. E eu já tentei aderir de diversas formas, porque os ativismos, né? Eu tenho muitas amigas que se engajam na causa, mas eu até readaptei minha questão alimentar, porque muito dos talos que a gente desperdiça das hortaliças, dos restos, às vezes, de casca, de frutas e tudo mais, eles podem ser aproveitados. Para quem quiser seguir o Até o Talo, é um grupo na internet que compartilha receitas justamente com essa... O Sistema S tem uma cozinha especial, onde tem aproveitamento. É só procurar as receitas que tu acha. Dá pra fazer tudo, dá pra aproveitar tudo. Só tem que ter criatividade. Bolo e tudo Deixa mais. o Chicão falar no chat dele. Eu vou falar da minha manchete, antes disso eu vou dar... Não, porque eu fiquei ouvindo vocês aqui, não fiz nenhuma reclamação. Mas eu não Se eu sei. fiz um lance de manchete, eu tenho um compromisso com o telespectador da Armário. Você sabe disso aí, não? Tomamos uma mijada de graça aqui. Não, agora eu não vou falar da manchete e eu só vou fazer um drops para uma amiga minha, porque a manchete não é importante, já que é ridicularizado. Eu vou para a caça da ridicularização, porque é fácil, né? Eu nunca interrompi vocês. Eu não vou dar manchete, só vou dar um drops para dois amigos meus. Um, Bob, que é o homem que manda no Grêmio, sempre ligado aqui no programa, e hoje eu fui homenageado no Facebook pela advogada mais linda das baladas, a Tayane Merria, que é considerada a mulher mais fashion do Rio Grande do Sul, que ela disse que eu sou um grande amigo, todo aquele rolo. Um beijão a Tayane Merria, que está no Rio de Janeiro, e a manchete eu deixo para vocês continuar na manchete. Não, eu sou um cara assim muito incisivo. Eu não sou mala que fico falando, para estar na televisão toda hora. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Não vou falar. Deixa eu te explicar. Eu devo ter sido um pouco responsável. Não, mas não é com disso. você. Não, é que eu acho o seguinte, os colegas, eles não ficam 2 minutos que nem eles ficam 10 minutos numa malação total, entende? Tu sabe que tu é tido como o cara do programa. Mas não é. Os telespectadores não tem nada a ver se a gente fala muito. Mas demais. Tudo bem, então eu vou falar pro telespectador. Fala só pro telespectador. Não, pra bancada, porque a bancada é nhé. Fala só pro telespectador. Vou falar uma linguagem normal de Manhattan aqui. Vamos lá, vai. Hoje o Rio Grande do Sul teve uma coisa que os mimimi têm que ficar nos milho, cheirando aqui essas besteiras que estão dizendo. Um taxista, é revoltante isso. Um taxista foi morto e assassinado por brincadeira por 2 meliantes. Uma coisa absurda, dona Magda. E depois a polícia conseguiu pegar. E depois tem gente que ainda fala, nós temos que ressocializar, nós temos que ter cadeia legal, tem que ser estilo romano. Sabe como é que os romanos davam comida para os presos? Presos assassinos atiravam comida. Atirava comida. No chão. E pega a comida, exatamente, mano. A sociedade romana era draconiana. Porque perguntaram para os caras, por que eles mataram o rapaz ali? A gente fez o assalto e matamos ele. É uma banalização total. Você não me vê que esse papo de penitenciária com ar-condicionado, festa, com visita íntima, isso aí é hotel 5 estrelas. Tudo bem, o cara fez um crime lá passional. Agora, o cara que matou um taxista desse aí, tu sabe, Chicão, que eu, assim, hoje eu circulei muito, então eu não pude acompanhar muitas coisas na íntegra, enfim. Mas me chamou a atenção isso, porque foi uma coisa rápida, assim, neles. Pegaram o táxi, e aí, no trajeto, antes de chegar ao fim, eles mataram o cara, assim como... Mataram o cara. Sabe, como tu toma um copo d'água. Eu digo, sabe que eu entendi mal isso? É a banalização da morte na sociedade. Foi assim, exatamente. Não sei, eles desviaram o lugar. Que vai ter sempre um nada a ver dos direitos humanos, que vai lá, não, esse é vítima da sociedade. Que vítima da sociedade? Eu digo para os meus amigos taxistas e de aplicativo, quando chegar um guri é o pior câncer da sociedade. Bonezinho, bababá, tatuagem, bermudinha, não pega, querido. Tá dando chance de vazar. Pega um tiozinho que nem eu, que nem o Vitorino, o Ruth, o Marne, que é mais seguro, porque esses caras, numa sociedade moderna, o Marne sabe, seria eliminado. Tu sabe, Chicão, que esse final da semana que passou, não no final de semana, mais perto do final da semana, eu chamei um aplicativo também
E esse motorista me disse, ele disse, antes de pegar a senhora, eu rejeitei dois chamados, disse ele. E agora não podia rejeitar o terceiro, porque quando tu rejeita o terceiro, o comando lá te deixa fora, te tira fora do ar por um tempo. E eu perguntei para ele, como é que o senhor desconfiou? Ele disse, não, eu fui chegando assim perto do lugar, passei, não gostei da cara das pessoas, posso ter sido super injusto. Mas não fui pegar. Claro. Dona Magda, quero dar o depoimento. Nós tivemos amigos que precisaram pegar. Eu quero dar o depoimento do aniversário do Vitorino. É isso aí, é isso que eu ia falar. O Rico Vilar, nosso querido amigo, quem manda um abraço aqui, que esteve prestigiando o Vitorino. A esposa dele não pôde ir, porque o neném é pequeno. Então, ele foi lá porque ele queria dar um abraço. Mas cedo foi embora, precisava lutar. E eu não fui acompanhá-lo. E a esposa dele, que estava com o aplicativo, que fazia os pedidos. 3 aplicativos chegaram e nós... e iam embora, cancelava a corrida. Quer dizer, o pessoal está assustado, né? Nós estamos vivendo uma insegurança assim que é desmedida. E para completar tudo isso, Chicão Tofani, o que aconteceu no presídio de Lajeado? Uma churrascada, 56 espetos... Tinha espeto, tinha telefone, tanto é que viralizou porque eles publicaram o vídeo. Bateria de celular. Circulou na internet. Carregador. E aí tava a maior churrascada, uma festa no presídio de Lajeado, sendo que o ano passado já tinha sido determinado que não teria mais nenhum tipo de churrasco. Agora, como é que entram 56 espetos Vamos dentro dar uma olhada, do presídio? tem as imagens aí Exatamente. pra gente ver, ó. Tá, olha ali, ó, essa churrascada. Pessoal, à vontade, olha lá, ó. Olha lá a carne, olha lá a carne. Olha lá a carne. Deu fome. Exatamente. Sabe, então assim, ó, isso aí, que eu não quero interromper, mas isso é assim, ó, olha lá. É um tapa na cara de cada um de nós, é um soco no estômago da própria polícia, dos próprios funcionários desse presídio que permitem isso. Quer dizer, é um deboche, eles fizeram a churrascada e botaram nas redes. Mas isso adivinha. Depois da ilustre juíza lá de Santa Catarina soltar o sujeito com um fuzil porque não ofereceu... Tem que vir, Dona As coisas Magda. que a gente fica sabendo que acontece é porque eles publicam. Isso não pode ser de um simples... Os responsáveis não sabem. Isso não pode ser uma explicação de um simples agente. Isso tem que vir uma explicação da Secretaria de Segurança Pública. Claro! Isso aí extrapola. Isso aí extrapola qualquer coisa, qualquer limite, qualquer grau de razoabilidade, mesmo que seja seja o que for, né? Muito grave para estourar nas costas de uma agente. Exatamente. Eu vou pedir agora que a gente fique em silêncio, porque tem áudio esse vídeo. Ouçam as conversas. Aí que media mais ou menos a questão, até. Mas parece que eles estão se embolando que eles querem uma piscina agora aí. Aí, ó, eles querem uma piscina. Assim não tá legal ainda, eles querem uma piscina. Foram apreendidos 56... Tá bom? Olha só. Que isso? É com deboche. Virou resort. Visou resort. É verdade. Ou inclusive. Aí o Chicão vem, fala um negócio desse, fica todo mundo brabinho com ele, porque coitadinho da sociedade, vamos recuperar a sociedade. Olha, claro que eu não vou dizer, mas um delegado do Rio de Janeiro, amigo do Hélio Vigio, uma vez deu uma entrevista na Rádio Manchete, eu trabalhava lá, terminou a entrevista, ficamos conversando, ele disse um negócio que eu nunca mais esqueci. Se algum dia você tiver uma arma, trocar tiro com um vagabundo esse vagabundo cair ferido, vai lá e mata. Porque ele vai Você vai se incomodar muito menos. Muito menos. Mas, Magda, só fazer uma correção, que a produção recentemente fez uma matéria a respeito da questão da posse de armas e eles fizeram um levantamento, custa aí de 900 a 2 mil reais o curso, seria 5 mil reais todo o processo para legalizar a sua arma e todo... Então, mais o valor da arma. Mais o valor da arma. 10 mil. 10 pau. 10 pau. Mário Barcelos. Dona Magda, eu me sinto muito privilegiado pelos presentes que eu recebo. No país da iliteracia, onde as pessoas são analfabetas, as pessoas não gostam de livros. O meu novo amigo, Carlos Alberto Dávila, da cidade de Cruz Alta, que a senhora teve lá recentemente, Garrido, me deu até o WhatsApp dele, eu repeti, Carlos Alberto Dávila, veio contribuir para a minha biblioteca da Segunda Guerra Mundial. Eu devo ter um dos maiores acervos, seguramente, da Segunda Guerra Mundial. E entre as coleções da Segunda Guerra Mundial, existe uma coleção que eu já falei aqui, chamada Rennes. São em torno de 110 livros. Dos 110 livros, eu devo ter um pouquinho mais de 100. E ele me manda 2 livros que eu não tinha. Olha que coisa espetacular.
Primeiro sobre o bombardeiro, Lancaster. Não sei se dá para mostrar, está aqui. Esse foi um dos principais aviões ingleses da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Dresden, que fica às margens do rio Elba, né, que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, foram com esses aviões, 2 levas desses aviões, 400 e mais 400 algumas horas depois destruindo. Então, este foi o principal bombardeio britânico na Segunda Guerra Mundial. Não contente com isso, ele me manda mais 3 livros com armas de diversos tipos. E aqui tem uma Mauser alemã, o Chicão conhece essa Mauser. Essa Mauser é um dos mais precisos revólveres fabricados. Ele tinha uma Mauser e tinha uma... PPK Walter. Walter também, Walter. Também alemã. Então, essa arma de absoluta precisão com aço alemão, né? Uma coisa realmente para quem gosta de armas, evidentemente, né? Então, mandou mais alguns livros. Eu me sinto muito honrado com esses presentes fantásticos que me foram dados por nosso amigo Carlos Adalberto Dávila. Bom, e eu queria só para encerrar falar a respeito de Leonel de Moura Brizola, cujo dia de hoje seria o aniversário dele. Opa. Um homem que cria dentro da política brasileira o espírito da educação, junto com o professor Darcy Ribeiro. Eu tive orgulho, um dos grandes orgulhos da minha vida, por ter sido amigo pessoal de Brizola, como ele foi meu amigo, me considerava. Então, quero fazer uma homenagem a todos aqueles que gostavam do Brizola e aqueles que também não gostavam do Brizola. Eu quero pedir licença para vocês, já que o Marne agora falou, se sente homenageado, enfim. O nosso telespectador, James Ludwig, filho de São Leopoldo, me faz uma homenagem aqui muito especial, onde ele fala sobre a mãe dele e eu não vou deixar de ler, até porque seria deselegante da minha parte, mas é uma coisa que me elogia, tá? Boa noite, Super Magda e sua Liga da Justiça dos Pampas. Magda, estes dias minha mãe, uma senhora de 70 anos, foi comparada contigo. Foi dito para ela que era parecida com a Magda da atualidade. Minha mãe ficou super contente e se achando. Afinal, lhe foi dito que ela parecia com uma mulher linda, inteligente e com um sorriso cativante. Mas venho fazer uma correção. Não é minha mãe que se parece com a linda e perfeita Magda, mas a Magda, esta linda mulher que se parece com minha heroína, que quando eu era criança, entrava no meu quarto na noite para enfrentar os monstros do meu quarto, que na minha adolescência aguentava a rebeldia estúpida do filho dela, sem nunca ter levantado a mão, e aguentava calada minhas ofensas. Por isso, linda e fantástica Magda, venho lhe dizer com muito orgulho que tu se parece com a minha supermãe, Elaine Lima Ludwig. Beijo com muito carinho, James Ludwig. Pois é, não tinha como não ler, mesmo que a pessoa em questão fosse eu e estivesse me elogiando. Bonito, né? Legal isso. Deixa eu mandar uma mensagem para a Carazinha, a professora Marjorie Paim, professora aposentada, que é a nossa telespectadora, ela e o paizinho dela, o João Lisboa Paim, lá de Carazinho, assistem o programa desde o início dessa epopeia. Então, muito obrigado, professora Marjorie e o seu pai, o João. E um abraço para minha amiga Jennifer, lá de Carazinho. Jennifer, o nome dela é Jennifer. Um beijo também. A colega lá de jornalista lá de Carazinho, que também nos acompanha. Um abraço, obrigado. Um beijo bem especial para nossa telespectadora Elaine Calone, que está de aniversário hoje. Olha. E para Eni Maciel, que tem 75 anos e diz que ama ver o Atualidades Pampa. Um beijo especial para as duas. Bom, então vou pegar aqui dos meus apontamentos e dizer que ontem e hoje eu conheci muitas telespectadoras, tá? Ontem, quando eu fui lá no nosso anunciante, enfim, eu conheci a dona Edith, que é uma mulher linda, viúva de um general, portanto tem um bom soldo, como ela me disse, querida, maravilhosa, jovem querida. Ela estava com a sua cuidadora, que é a Lígia, e também conheci a dona Iraci e a doutora Salete, que é uma juíza. Mas hoje eu descobri que o Marne Barcelos já teve no escurinho, com a Carla, que não é esta Carla, é a Carla com C que eu conheci hoje. É, o meu é com K. Aí, a luz apagou, ela é uma menina de 12, 14 anos, né? Aí ela está num lugar, no corredor, a luz apagou, e aí ela ouve aquela voz do rádio.
de quem ela era fã, amava aquela voz e dizia assim, deixa que eu acendo. Marne Barcelos. Mãe de Deus? Olha! Marne, tu moravas na rua Olinda. Isso é verdade. Quando a tua filha nasceu. Isso é verdade. Essa Carla era tua vizinha. Isso. Tu era o ídolo dela, do rádio. E ela estava nesse edifício contigo, apagou a luz e tu disse isso. Ela tinha 12 anos, Marne. Viu só que amor? E aí o senhor Vitorino, com a sua maldade costumeira, já se insinua me chamando de Marne de Deus. Eu não aguento mais isso. Não, para. E ela estava acompanhada da irmã dela, que é a Karime, e da Janebelle. Todas elas maravilhosas, estavam hoje lá fazendo as suas compras. Eu estava lá, cheguei, ajudei também, fiz horrores, doutor. E Magda, só um abraço para Mari, a secretária da doutora Elaine. Então, ela assiste aqui diariamente, está sempre ligadinha na gente, diz que é a tua fã, te admira muito, acompanha há muito tempo o programa. Um abraço para ti, obrigada. Muito bem. Doutor Russo, vamos às notícias, hein? Eu não vou mandar beijo que tá dando sapina. Engraçadinho. A minha manchete... Eu acho que isso é instrução normativa da diretoria. Eu que levei... a minha mãe... Pois não, Samara. Eu levei um xixi hoje, né? Aquela hora ali do Chicão, não foi eu que levei o xixi ali naquela hora? Não, foram todos vocês. Foram todos vocês. Ele interpretou mal. Não. Começa que eu também levei, porque ele a hora estava querendo falar e eu não tinha. Foi para todos, mas passou. Tá ele queria falar, ninguém deixava. Queria falar, ninguém deixava. Ele falou. Ponto, acabou. Tá tudo bem, Chico? Tá tudo ótimo agora, né, Chicão? Quem tá mal é você, só falo. Parece que é uma desidratação. Mas a desidratação, tu já imaginou se todos nós, se a metade ficasse assim como tu e o Gustavo estão, só olhando assim pro seu... Seria legal tu dar 2 minutos para cada um, bababá. Mas é que às vezes 2 minutos não estão... Mas é coisa de político, o cara quer falar e quer ser mala. Ele começou lá na menina Roberta, ele disse assim, não, vou mandar ela calar a boca. Ela tá falando demais. Tu não vai mandar? Eu digo, calma, Chicão, filho. Ele estava muito irritado. Não, mas eu acho assim, se eu fosse âncora do programa, por exemplo, no Manhattan Connect, que é o exemplo de todos os programas de jornalismo do mundo, o cara não fala mais do que 2, 3 minutos. Às vezes sim. Porque senão embala muito, porque ele tá falando pra ele. Sim. Pra ele e pra gata dele, ou pro marido dela. Não, mas tudo bem. Isso não seria matéria pra uma reunião particular? Eu também acho. Nossa, sim. Que forma, quem sabe, não seria? Mas se a senhora me der se a senhora me devolver a palavra, dona, não vou deixar escapar. Não, daqui me empresta, por favor, todas essas duas coisas que tu tem aí. Não estão deixando o senhor falar. Me empresta, eu quero... Por favor, me dá teu celular. Eu quero olhar. Negativo. Tá, então fala, Ruxa, eu vou pegar. Isso aqui é um negócio secreto. Muito obrigado, dona Magda. Eu não vou olhar a minha manchete foi que a Procuradoria-Geral da República autorizou a prorrogação do segundo inquérito do Adélio Bispo. Só para a gente situar aqui, e eu tenho trazido todos os inquéritos que a gente julga importante ou dimensiona, que a gente tem vindo ao acompanhamento. E esse do Adélio Bispo, desde o primeiro dia, nós aqui na Atualidade temos trazido. O primeiro inquérito encerrou-se muito rápido. Foi feito o inquérito, foi enviada a denúncia, foi recebido, ele virou réu. Muito rápido, a polícia foi muito rápida, porque se tinha autoria identificada, né? Mas surgiam questões, a sociedade clamava por uma explicação maior, que estendesse não só a materialidade do crime, mas o que tinha acontecido, né? Se quem tinha financiado, se existia um terceiro, se ele foi ajudado, fosse por partido político, fosse por quem, né? Foram todos... Então, imediatamente foi aberto o segundo inquérito. Este segundo inquérito, que sofre agora a segunda prorrogação, porque já havia ocorrido uma prorrogação de 30 dias em dezembro, agora se pediu, me parece que 90 dias, mas o delegado está fazendo uma promessa. O delegado está dizendo que seria a última prorrogação e ele já está com todos os elementos. Ele pretende, ao final desse inquérito, indicar se houve ou não houve a participação de terceiros. Lembro que houve até um mandado de busca num escritório de advocacia de um advogado, porque se busca também descobrir quem estaria financiando. Ele tem advogados caríssimos, um monte de advogados caríssimos. Isso, seria uma pista muito significativa se conseguisse descobrir quem era o financiador deste profissional contratado. Mas a notícia nova mesmo, a de hoje é essa, é que a Procuradoria deu a prorrogação, mas o delegado promete que ao final dessa prorrogação ele vai encerrar o inquérito, indicando a existência ou não de um terceiro e remetendo à justiça. Olha, o Gustavo Vitorino, assim como eu, ele tem algumas dificuldades com aparelhos, principalmente com telefone.
Então, ele deixa o telefone dele assim em cima da bancada e cada vez que entra uma mensagem, o telefone dele faz... Aí, ele pegou o seu bichinho de estimação, que, ó, faz assim, ó. Tá ouvindo? Botou aqui, botou o telefone e é assim que ele fica no telefone. Não, eu não consigo, ó. Tem que ter equilíbrios. Olha aqui, ó. Ele tem um jeitinho. E aí, olha o que ele faz ali naquela bancada. Pode isso? Tu não deve ser, tu não deve ser muito Idade mental, cromossomos. Idade mental, não, nem ofende as crianças, nem ofende. Cromossomos. E aí, eu posso fazer uma pergunta para o senhor Chicão Tofani? Senhor Chicão Tofani, o senhor que conhece muito futebol, como é que ficou a história do avião com o Sala, o jogador argentino que caiu no Canal da Mancha? Infelizmente... Caiu o avião? Caiu. Esse tipo de voo, quando acontece... A busca é pelo cadáver, praticamente. Não tem mais chance. Quando um avião sai do cadáver... O pai dele está desesperado. E terminou o voo. Esse jogador é um jogador da França, quinto colocado na tábua de artilheiro do francês. Tá ele. Emiliano Sala foi vendido por 15 milhões de libras para o time do Cardiff, na Inglaterra, que é 60 milhões de reais. É País de Gales. E é de País de Gales. Eu acho que esse avião aí caiu. E as buscas vão... É um monomotor, é um Piper, um monomotor de 2 lugares, ou 4 lugares. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Quem conhece a Europa, nós estamos no inverno na Europa. O Canal da Mancha é famoso pelos aviões que caíram lá, inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando saíam do aeroporto de Heathrow, em Londres, e até Paris, né? Aqueles voos todos noturnos, né? Agora, como é que o levanta-voo, numa noite de inverno, para atravessar... avião pequeno daqui, qualquer tempestade... Pois é, não entendi. Eu não entendi. Eu, sinceramente, não entendi. Como é que levantou o voo o helicóptero que matou o Fernandão? Também foi numa maluquice dessa. Uma chance, um azar. Não tinha condições. Nem visibilidade noturna. Não tinha visibilidade e alguém, que nós nunca vamos saber, alguém resolveu, vamos embora mesmo e vamos, e não chegaram, né? Quer dizer... Existe uma relação nesses voos, eu não sou aeronauta, mas o que a gente ouve muito dos especialistas é de que existe uma relação entre o grau de invisibilidade e a tecnologia da aeronave. Então, muitas vezes, o sujeito pensa, não, mas porque eu tenho aqui, eu tenho o altímetro, eu tenho não sei o que, mas as condições são acima daquele equipamento. E existe o tal de... me ajuda, Chicão? Aquele vento que é de baixo para cima, que é o terror dos aeronautas. Tem um nome, que é um vento de baixo para cima, que desequilibra completamente. Sim. Aquele você não tem como segurar. Tira a estabilidade. A estabilidade. Dizem os pilotos... Parabéns, dona Maqui. Que esse vento que pega de baixo para cima... Eu não sei o nome, daqui a pouco alguém manda um recado aqui. Tá, mas enfim, perde a estabilidade. Quando você está pousando perto levanta do sol, o avião e pega esse avião, você não equilibra mais. Você vai dar com a asa no chão. Imagina um avião leve como esse. Era um avião pequeno, né? Enfim. E o Canal da Mancha ali tem... São 80 quilômetros ali. E vamos lembrar, lá é inverno, né, Marne? Eu sei o que eu disse. É inverno, tá chuva forte. Pleno janeiro. Foi domingo à noite isso aí. Vento... Gustavo Vitorino, eu fiquei bastante tensa e apreensiva com a tua manchete de hoje. Eu fico tenso quando a senhora fica tensa, dona Mãe. Então vamos impressionante. Tomara que o Vitorino sacia a sua tensão. Sacia. E por osmose. Já sei quem são as duas pessoas que o Dr. Ruxa mais gosta nesse mundo. A dona Magda e quem ela quiser que ele goste. É isso mesmo. Gente, hoje circulou na internet e eu achei que era fake news, porque sempre que uma coisa é muito contundente, você tem que conferir antes da notícia. O perfil do procurador-chefe de Justiça do Rio de Janeiro, o homem que comanda o Ministério Público do Rio de Janeiro e que está comandando toda essa operação envolvendo o Flávio Bolsonaro. Olha, eu confesso que fiquei preocupado, viu? Porque eu tenho dito aqui que o aparelhamento da máquina pública é hoje o maior inimigo que nós temos na democracia brasileira. Porque, notadamente, alguns segmentos, algumas corporações não têm interesse em liberdade, muito menos liberdade econômica. Eles vivem do dinheiro público, vivem muito bem do dinheiro público, se autorregulamentam e, por conta disso,
não estão muito preocupados com democracia, com resultado econômico. O deles está certinho no final do mês, porque o trabalhador, o cidadão que contribui com quase 40% do seu suor todo ano para a máquina pública, banca essas corporações. Eu fiquei preocupado porque o procurador-chefe é identificado no Rio de Janeiro, até mesmo entre seus pares, como um homem de esquerda, um pensador de esquerda que tem identificação com o socialismo. Eu fui olhar um pouquinho as decisões desse cidadão, a postura desse promotor de justiça, e pelo que eu vi na internet, tudo leva a crer que isso seja verdade. E aí eu me preocupo. Me preocupo porque acho que uma instituição como o Ministério Público não pode, em hipótese alguma, ficar sujeita a ideologias. Assim como nós defendemos a atuação do Ministério Público na Lava Jato, é preciso defender o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nas suas ações. Mas é preciso que o Ministério Público, assim como se deu ao respeito na Lava Jato, se deu respeito também nas investigações, principalmente envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde os casos são muito graves, a corrupção foi disseminada, sim, a movimentação financeira é brutal, e agora, com a revelação da procedência do dinheiro que circulou na conta do seu Flávio Bolsonaro, resolveram descobrir que ele teria contratado por algum tempo uma pessoa indicada pelo Queiroz, que seria mãe ou irmã de alguém investigado no assassinato da Marielle. Pá! Não, foi uma... Deixa eu só complementar a notícia. O que se soube disso? Não era nem uma investigação a respeito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Era uma investigação sobre a milícia que toma conta de uma parte do Rio de Janeiro e que, inclusive, divulga vídeos e tudo mais, cobrando aluguel das pessoas de casas que não estão legalizadas, quer dizer, surgiram aquelas casas através das milícias, então eles cobram tudo da comunidade. Vendem e cobram aluguel. Vendem, cobram aluguel, depois cobram a luz e tudo mais, tudo de forma ilegal. Então, eles fizeram uma investigação a respeito dessa milícia, que eles chamam de chefe do escritório do crime, então, o Adriano Magalhães da Nóbrega, e esse cidadão, ele é marido e também filho das pessoas que trabalhavam até novembro de 2018 lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Inclusive, Flávio Bolsonaro falou nas redes sociais e disse que a indicação foi do Queiroz e o Queiroz disse que realmente a indicação foi dele. Mas o fato é, existe sim uma ligação entre mãe e esposa que estavam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e que não se sabe até que ponto, se tem ou se não tem ligação, isso não se sabe. O que se sabe é esse fato. Então, Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de chefe do escritório do crime em seu gabinete. Hoje ele está foragido, esse cidadão, que é ex-capitão do BOP, e então o Queiroz disse que eles se conheceram numa época muito tempo atrás e tal. Então a situação realmente é uma situação muito grave, Vitorino. A gente não sabe qual é. Olha como constroem. Olha como se constrói um factoide. Não é factoide. Para se atacar um sobrenome. Isso, gente. Porque está se construindo um factoide para atacar o sobrenome. Não. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, dona Carla. Pode se o irmão da sua empregada doméstica cometer um assalto amanhã na Vila Cruzeiro, ela só tem que ser investigada por isso? Não, a gente está falando... Peraí, só um pouquinho. Esse assunto é sério. Nós estamos falando de uma milícia, de uma das piores do Rio de Janeiro, aquela que tem um poder paralelo, e nós estamos falando de um deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. A senhora está sugerindo que o deputado Flávio Bolsonaro tem envolvimento com a milícia? Não, tu está muito enganado. Eu não estou sugerindo, eu estou dando a notícia de que as duas trabalhavam no gabinete. A senhora está dando uma notícia que foi levantada propositadamente. Bom, isso aí é outra coisa. Ela deu a notícia. Todo mundo está vendo isso. Amanhã vão dizer que o Flávio Bolsonaro roubou merenda de uma coleguinha na segunda série. Bom, mas isso aí é bem e aí vai virar notícia.
Ele podia não saber, eu não estou dizendo, espera só um pouquinho, eu gostaria de complementar. Eu não estou dizendo que Flávio Bolsonaro sabia que elas tinham ligação ou que o tal do Adriano Magalhães da Nóbrega era chefe dessa tal... Eu não estou afirmando nada disso, até porque eu não tenho conhecimento disso. Eu só estou dizendo que essas duas pessoas que tinham uma relação direta com o chefe de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro estavam lotadas dentro de um gabinete de um deputado. Isso é um fato. Aí o próprio deputado diz que o Queiroz que indicou, bom, talvez ele não soubesse, Vitorino, talvez ele não soubesse, mas se ficou sabendo agora, devia estar preocupado, por quê? Porque o Queiroz gostava, sabe o que ele fazia dentro do gabinete? Talvez cuidava da segurança do Flávio Bolsonaro e da sua própria família. E da sua própria família. E daí, dessa investigação, vem a possibilidade desse grupo e ter a ver com o assassinato da vereadora Maria. Tu ia dizer alguma coisa, eu ia dizer que essa discussão não estaria ocorrendo se as pessoas, tão logo começou isso, tivessem ido depor e esclarecer. Sem dúvida. Eu acho que isso não favorece. Isso são fatos, não favorece a defesa. Eu acho que não é uma questão política, é uma questão jurídica. O Queiroz teve duas oportunidades de depor, não o fez, e foi no SBT. A família dele também não foi. A família dele não foi. Essas pessoas que supostamente teriam feito depósitos foram chamadas para depor. O Flávio Bolsonaro está pedindo foro privilegiado para depor. Eu acho que iria em favor dele se ele rapidamente viesse e esclarecesse. Os subterfúgios jurídicos que são legais, e eu sou a pessoa que mais defendo isso, eu defendi que ele busque o foro privilegiado, porque eu sou pelo direito, mas se ele quisesse resolver o problema, se ele tem a solução documental, ele deve ir atrás dela. Não há ninguém que tenha torcido mais do que eu para a mudança do governo. Esses governos que nós tivemos aí do Partido dos Trabalhadores, eivado de corrupção, de sacanagem. Todo mundo conhece a história do PT, isso aí já é coisa do passado. Mas vamos ao que interessa. O que me preocupa, o poder que o Queiroz tinha no gabinete do Flávio. É verdade. O motorista, tudo bem, o motorista pode ser amigo pessoal do pai dele, de indicar as pessoas, ele simplesmente assina a solicitação do CC ali, o Queiroz, às vezes, não, pode colocar que eu garanto, esse filho, coloca ali. Eu acho isso realmente uma falta de maturidade do Flávio Bolsonaro. Como eu sou responsável, eu sou o deputado. Ele deve estar preocupado. Mas essa aí foi o pior de tudo. Exatamente, o apartamento Queiroz, já... Ele disse, eu cuidava da segurança, inclusive, da família do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, depois que tu fica sabendo que as amizades do Queiroz, que inclusive ficou escondido, isso até um telespectador colocou aqui no Atualidades, e ele tem razão, na região da milícia, quando não foi encontrado pela polícia, quer dizer, quando tu tem conhecimento que a tua família estava nas mãos de uma pessoa que tem proximidade com a milícia, isso não é preocupante? Da pessoa que está mais preocupada com a segurança no país, que vem falando isso e que a população acabou comprando esse discurso, porque realmente é um discurso que a gente está precisando de segurança. Vê nos Estados Unidos, por exemplo, o genro e o filho do presidente Trump se encontraram com a advogada russa, deu um escândalo, se encontraram. Agora imagina uma coisa desse porte. Eu estou muito triste, muito chateado. Eu estou triste, estou preocupado. Muito chateado. Gustavo, tu queria falar antes? Eu não vou julgar um governo de 20 dias porque o seu Flávio mas ninguém está julgando. Mas que governo? Eu ouvi vocês, me ouçam, por favor. Eu ouvi vocês. Eu não vou julgar um governo, atacar o seu Jair Bolsonaro, porque se o seu Flávio tinha ligações, se ele tinha ligações, ele que responda para a justiça, que provem coisa e tal. Agora, eu tenho a obrigação de alertar para o que estão fazendo. Porque só quem não quer ver não está percebendo o que está acontecendo. Sim. E tu está fazendo e muito bem. Está se vendo, eu estou alertando, amanhã vai aparecer... Claro que eu criei aqui uma figura, mas amanhã vai aparecer que o seu Flávio Bolsonaro não sei o quê, o seu Flávio Bolsonaro não sei o quê, o seu Flávio... Não teve um retardado que hoje à tarde fez um comentário numa rádio de São Paulo, não vou dizer a rádio aqui para não ferir a suscetibilidade, o retardado fez um comentário dizendo que era um constrangimento para o Brasil aquele discurso tão curto do Jair Bolsonaro. Não, aí é... Sabe? Então, assim, quem é que não está vendo? Amanhã a Folha, o UOL, a Globo vão ter uma outra denúncia, vão ter uma outra, e vai ser um inferno daqui por diante. Claro, Então, eu me recuso a julgar um governo, me recuso a julgar uma proposta
por 20 dias. Agora, ninguém está fazendo isso. A gente está trabalhando em cima de um fato concreto, Vitorino. Ninguém falou no nome Jair Bolsonaro. E a gente agora. Eu estou preocupada. Eu estou louca de medo que não dê certo. Realmente, Bolsonaro é um nome muito comum. Vamos lá. Eu falei Flávio Bolsonaro. E não Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente tem... Deixa o Russo falar. O Mourão que disse... O Mourão resumiu hoje. A culpa do Flávio Bolsonaro é o sobrenome dele. Infelizmente. A gente tem que... eu fui rápido porque estávamos premidos pelo tempo, né? Agora só quero explicar um pouquinho mais. Vocês lembram aquela minha tese de 20 para cada lado? Na verdade, me corrigiram e eu concordo hoje. É 30 para cada lado. Acho que temos 30 pessoal de direita, temos 30 de esquerda fixo e temos um meio de 40. Né? O Bolsonaro se elegeu porque esses 40 votaram contra a corrupção. Este é um dogma que vai carregar o governo Todo Bolsonaro. o governo, até o final. Porque aqueles 30 que são de direita, não precisa nem explicar porque eles acreditam. Para os 30 da esquerda, não adianta explicar porque eles não vão acreditar. Né? Então, nós temos este meio, é para este meio que nós temos que abastecer, que precisam continuar acreditando no governo e a ele dar sustentabilidade. Eu não sei por que este assunto fere tanto e se faz uma defesa tão veemente de um processo que, para mim, é comum. E que ele não está, eu juro não me repetir, mas como o assunto volta, a gente tem que repetir. Parece que existe um único deputado sendo processado no Rio de Janeiro. Não. Existem 75 servidores, existem 10 afastados, existem diversos inquéritos, 3 governadores presos por esse mesmo Ministério Público. Mas o único que teve números divulgados foi o seu Flávio Bolsonaro. Sim, porque ele é a notícia, Gustavo. Porque ele é a notícia. Eu vou dizer, então, para ti que é jornalista, a tua provocação foi boa. Se nós tivéssemos há 15 minutos discutindo o deputado estadual João da Silva, quantos teriam trocado de canal, Gustavo? Todos. Porque não é notícia. A notícia é lógico que é o Bolsonaro. O que eu não entendo é tu não entenderes isso. Tu que é um atilado jornalista, um jornalista que é bem impiedoso com as pessoas. Impiedoso não é o termo, é um bem rigoroso com as pessoas em termos de honestidade, em termos de seguir os critérios, né? Por que tu não consegue entender que é um fato jornalístico ele deveria ter vindo espontaneamente dentro de um governo que se elegeu em cima do critério de idoneidade, ter vindo já oportunizado os esclarecimentos. Então, vamos deixar bem claro, exatamente por ter essa visão jornalística, eu enxergo além dessa notícia. Eu enxergo a intenção que tem essa notícia, a forma como ela é tratada. Por exemplo, por que pararam de falar no 1.200.000? Porque o Flávio Bolsonaro explicou e quem pagou ele disse que fui eu que paguei, está no meu imposto de renda. E a lista é desse tamanho de quem tem problema. O Flávio Bolsonaro disse está aqui no meu imposto de renda, o outro se eu paguei está aqui no meu imposto de renda, acabou o assunto. Agora o assunto é um provável acusado de ser líder de uma milícia que era casado com uma ex. Não acabou, não. Já foi a notícia e agora o inquérito segue, porque 9 pessoas fizeram o depósito um dia depois da folha de pagamento e esta matéria está sob júdice. Nós não vamos repetir todos os dias. O que estão surgindo é fatos novos, Gustavo. Não é que aquele assunto morreu. Não está explicado, não. Todo mundo, 9 funcionários. O pagamento da Pampa sai dia 20. Todos dia 21 nós botamos um dinheiro na conta da Magda. Por que nós botamos dinheiro na conta da Magda? Né? E isso é um inquérito que está ocorrendo. Agora, eu não faço julgamento antecipado, eu não emiti nenhum jogador. Não digo que ele é culpado, não digo nada, mas que é um fato jornalístico. Nem eu quero mais que não seja verdade. Agora, o Vitorino tem razão no aspecto. São duas posições das denúncias que existem e por ele ser filho do Jair Bolsonaro também. Isso agrega valores negativos a ele. Se ele não, como é que o irmão dele, o outro lá que é vereador, não tem nada? O outro que é deputado federal por São Paulo não apareceu nada? Não apareceu nada. Mas, Magda, também, só para reforçar que o Vitorino trouxe as informações e a Roberta também já falou sobre o pronunciamento do Jair Bolsonaro na Suíça, então foi um pronunciamento um pouco atípico, porque foram 6 minutos. Sim. Geralmente os chefes de Estado se estendem, falam bastante, mas só que a gente também tem que ressaltar que nessa reunião, nesse Fórum Econômico Mundial, muitos líderes, os principais líderes, não estavam lá, o Donald Trump, o presidente da China, então ele
confesso que parece que ele direcionou o discurso para os líderes que estavam mais interessados em situações, podemos colocar, paralelas do governo, como a preservação de espécies, da natureza, como a Alemanha, que até o representante da Alemanha aqui no Brasil, conversando com o Mourão, disse que o Bolsonaro tinha que ser mais claro sobre as suas intenções de projetos relacionados à questão da preservação ambiental. E eu teria mandado esse embaixador pro inferno. Mas aí que tá, o Jair Bolsonaro... O embaixador tem que vir, o presidente tem que explicar. Vai explicar pro diabo que o carrega, vai pedir explicação pra mãe do Badanha. Ele quer colocar o Brasil entre os países que 50 países para negociar. O embaixador quer tomar a satisfação do governo brasileiro. Mas então por que o Jair Bolsonaro foi lá e falou exatamente isso? Ó? Conheça a nossa Amazônia, nossas praias e nossas cidades. Vendeu o Brasil. Nosso Pantanal, um paraíso pouco conhecido. Falou também da quanto por cento de preservação de agricultura. Mas justamente para Merkel, que estava lá representando a Alemanha, para o Trump, isso aí o Trump o Bolsonaro foi lá vender o Brasil como um país confiável, que ele vai investir, ao contrário de outros presidentes e presidentas que saíram daqui falando mal do Brasil, que perdoaram dívida de paiseco muquirana da África lá, Burkina Faso. Eu nem sabia que isso existia. Como é que é o nome? Burkina Faso. Vamos de eu achei que era o nome de remédio. Vamos alugar uma casa. Eu achei que era o nome de um remédio, de um purgante novo, não sei. Vamos alugar uma casa. O Lula foi lá, perdoou a dívida de Burkina Faso. Sabe? Então, assim... Guiné Equatorial. Foi virar pequenininha. Da Guiné Equatorial. Olha aqui, ó. Que o filhinho veio aqui com um avião cheio de dinheiro. Venha ao encontro do que tu estás dizendo, o que disse o Giovanni Prestes há pouco. Sobre o comentário da doutora Roberta relacionado à visita do Bolsonaro no Fórum de Davos, tenho ouvido todo tipo de crítica. O presidente está sendo criticado pela postura simples ao fazer uma refeição. Uma postura simples ao fazer uma refeição, pelo discurso sincero, direto e objetivo. Será que seus críticos não lembram da ex-presidenta expondo sua insanidade mundialmente, com discursos intermináveis, incompreensíveis e até ridículos, como, por exemplo, sugerir o diálogo com o Estado Islâmico, ou a solução tecnológica do estoque de vento, ou então esbanjando dinheiro público, alugando 52 quartos de luxo e 17 veículos em Roma para a comitiva que a acompanhou na missa inaugural do Papa Francisco? Ou o escândalo do calote de mais de R$800 mil pelo aluguel de carros de luxo e limousines em visita aos Estados Unidos em 2015, em meio à crise econômica brasileira? Não sei se o Brasil está impregnado com inversão de valores, se o povo não tem memória ou se é caso de má fé mesmo. E o Nove Dedos tomando Giovanni Prestes, ele vem ao encontro do que Nove Dedos tomando Romana, mas de uma forma elegante, Magda, ele não mandou ninguém pro diabo que o carregue. A postura do Bolsonaro mostra muito uma atitude muito prática, que é um pouco também da linha do Paulo Guedes, do próprio ministro Moro, porque se sabe que em eventos como esse, as negociações acontecem em paralelo, em almoços. Ali é apenas uma apresentação formal e não caberia ao presidente falar, por exemplo, detalhamentos, por exemplo, da reforma da Previdência, se ele ainda não falou os seus aqui. Nós, brasileiros, ainda não sabemos exatamente qual é a proposta. Então, muita calma. Faz pouco tempo que está no governo, está entrando. Ele fez o papel dele. Claro. E eles são muito práticos e posso garantir, tem muita gente negociando, tem muita gente pode garantir, apresentando. Que medo isso. Não é porque, por exemplo... Que medo! É ela sozinha, não é o Atualidades Pampa. É mas assim, ó, a gente tem informações de pessoas que estão lá e estão trazendo informações quentes e que às vezes a gente não pode dizer porque está chamando a atenção para uma empresa ou falando de outro político, enfim. Mas a gente sabe que estão acontecendo muitas rodadas de negociação vultuosas, importantes e que vai, no final das contas, gerar o quê? Emprego, que é o que a gente quer. Roberta, deixa eu falar uma coisa aqui. Agora eu vou fazer uma crítica ao Bolsonaro. Hoje chegou a conta do negócio de Israel. 5 frigoríficos brasileiros foram descredenciados pela Arábia Saudita, nosso maior comprador de frango no Oriente, e a Arábia Saudita divulgou que eles estavam sendo descredenciados, que era uma retaliação da Liga Árabe contra a decisão do Brasil de passar a capital para Jerusalém, enfim, coisa e tal. E eu acho que o Bolsonaro nessa história se precipitou, porque o mercado árabe é muito grande. O mercado árabe é muito grande. Nada impediria dele estreitar relações com Israel, mas não precisava, por conta disso, bater de frente com o mundo árabe. Acho que não tinha necessidade.
o Brasil vai ter que realocar toneladas e toneladas de produtos frigoríficos que estão em produção, que estavam contando com a compra, linha de montagem. É muito rápido. Linha de montagem. Tu tem que fazer, tu tem que fabricar abater, e entregar. Não tem como fabricar e entregar. manter. Então, assim, eu acho que isso aí é um problema que ele vai estar esperando o Paulo Guedes quando ele voltar ao Brasil. O Brasil vai ter que arrumar um jeito de alocar. O cálculo inicial é aproximadamente 400 mil toneladas de produtos frigoríficos que tiveram seus pedidos cancelados a partir de março. Gustavo, 400 mil toneladas. Então, assim, o que está indo, o que vai embarcar em fevereiro, porque já está em contrato, já deu, pago, parou. Mas a partir de março... Parou. E a Liga Árabe não escondeu de que foi uma retaliação ao Brasil e disseram o seguinte, que o mundo árabe está decepcionado com o Brasil. Que medo. Isso aí eu acho que foi uma barbeiragem do Bolsonaro. Ele não Gustavo, eu só queria manifestar o seguinte, realmente é um ramo muito delicado, porque não tem como parar de alimentar frangos. Quer dizer, são seres vivos que precisam ser abatidos, eles têm todo... E isso é um mercado muito sensível. A gente já viu isso nos anos 80, quantos frigoríficos caíram, enfim, quantas falências aconteceram desse setor, porque houve, naquela época, a maxi desvalorização do cruzeiro. Então, imagina agora, não deixa de ser. Entretanto, é importante deixar claro que eles também vão perder. E, de certa forma, o que eles estão querendo dizer? Bom, então vocês querem que nós, Brasil, vamos trazer as coisas mais para o nível que foi o que o Bolsonaro disse, assim, que a gente quer fazer negócios independente do que as pessoas pensam de religião, de ideias. Não dá para misturar as coisas. Então, negócio, país é país. Mas vamos deixar bem claro, não tem como separar. A geopolítica, ela se liga ao business. Claro. Não tem como. Não vê essa briga dos Estados Unidos com a China, não é armamentista. É uma briga econômica. Os americanos descobriram que o déficit deles no comércio externo com a China é brutal. E o motivo, por incrível que pareça, é absolutamente atípico. As marcas americanas estão fabricando na China. Sim. Aí o que acontece? O Donald Trump quer fazer alguma coisa contra a China. O que ele vai fazer contra a China? Ele vai dizer para a Apple, para de fabricar iPhone na China? Não. Não, né? Ele vai dizer para a General Electric, que fabrica eletrodoméstico lá, para de fabricar coisa na China? Não. Mais fácil tirar. Porque na China custa metade do que custa, produzir custa metade do que custa nos Estados Unidos. Então, essa dificuldade que o Trump está enfrentando, então, assim, entendo que a fala do Bolsonaro era para tentar apaziguar, mas a geopolítica se liga à economia. Não, e o Bolsonaro também, acho que ele se passou, ele sempre muito queridinho, muito não sei o quê, e se precipitou numa série de coisas que a gente eu acho que essa é uma delas. A gente está vendo agora. Tem o ônus e bônus, hoje chegou o ônus. Hoje chegou o ônus. Mário Barcelos. O primeiro aniversariante da noite, do dia de hoje, é o senhor Lord Byron, né? O senhor Lord é muito bom, né? Fala muito nele. O Lord Byron, né? Lord Byron que fez um poema chamado Dom Juan. Muito chato e muito longo. Olha a minha petulância. Maria Leopoldina, imperatriz do Brasil, mãe de Dom Pedro II, estaria de aniversário no dia de hoje. Estamos sob o signo de Aquário já, hein? Antônio Gramsci, filósofo e político italiano, criador de Caderno do Cárcere. Esse filósofo comunista de totalmente de extrema esquerda, foi preso diversas vezes durante o governo do Mussolini. Tanto é que ele tem uma doença gravíssima que o leva a óbito, né? E hoje ele até foi citado, como é o nome do cidadão aquele que é o ideólogo do Bolsonaro? Como é o nome dele? Aquele camarada esse aí que escreve Mentor. assim. Como? Aquele lá de São Paulo, como é o nome dele? Olavo Carvalho. Que é aquele que tu não gosta, as pessoas do seu Olavo de Carvalho. Criticou ele. Ele é meio doidão, né? Doidão sou eu. Criticou, eu até fui ler um pouco do Gramsci, eu já conhecia a história. Mas tudo bem, ele é de extrema esquerda, o respeito às inteligências. Plínio Salgado, de extrema direita, foi o grande líder de direita, representando inclusive a Alemanha em determinados pontos durante a Segunda Guerra Mundial. Plínio Salgado foi deputado pelo estado de São Paulo e foi uma figura de extrema direita. Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, né?
a Associação Brasileira, ABI, né? ABI. Associação Brasileira de Imprensa, né? Político brasileiro, foi ele que levou lá o pedido de impeachment do Fernando Collor de Mello. O Tante, que foi o secretário-geral da ONU, ele era um diplomata da Birmânia. E esse o Chicão fala. Alf Ramsey, treinador de futebol e futebolista inglês, ô Chicão. Alf Ramsey foi o grande técnico da Inglaterra, que deu o título de 66 para a Inglaterra. Justo. Inclusive, tem um parente de longe dele, que é um jogador chamado Ramsey, que joga no Arsenal. E cada vez que esse cara faz um gol, em 30 dias morre uma celebridade. Credo, Deus que me perdoe. Sai pra lá. O jogador argentino pode estar nisso. Vou rapidamente aqui. O Piper Laurie, que é uma atriz americana, Bill Bixby. Lembram dele que fazia o Hulk? Ele era o magrinho. Depois tinha um outro ator, o Lou Ferrigno, que era o fortão, aquele que fazia os filmes. Marília Pêra, querida Marília Pêra, estaria de aniversário hoje, se viva fosse. Uma das mulheres mais inteligentes com quem eu conversei na minha vida. Ela era muito amiga de um amigo meu, que eu considerei talvez o maior amigo que eu tive na vida, chamado Paulo Marx. Já me fiz muitas referências ao Paulo Marx aqui, porque considero ele uma das pessoas mais fantásticas que passaram, que eu tive o privilégio de conhecer. Então ele me apresentou Marília Pêra, maravilhosa, inteligentíssima, dona de uma personalidade absolutamente cativante. Linda Blair, atriz americana. Orlando Moraes. Linda Blair foi a que fez que ela se transformava, não foi? Que ela era menina. Daquele filme de horror, né? De horror, né? Isso foi os primeiros. Precursor exorcista, exatamente. Assim, Linda Blair. Ela era uma menina. Orlando Moraes, o marido da Glorinha Pires. Diane Lane. A Diane Lane fez 2 filmes fantásticos. Infidelidade, com Richard Gere, que é uma história fantástica, Infidelidade. O nome do filme, e o outro, Era Uma Vez na Toscana. Um Verão na Toscana, não me lembro. É muito amor. Mas que filme isso? maravilhoso. Que é isso, só para os enamorados. Não, eu adoro esse tipo de filme. Eu sou romântico ainda. Somos virginianos, eu e tu, né, mano? Esses brutos aí. A pizza de lá é maravilhosa. Olha esses brutos, olha esses brutos, olha os brutos. E Chicão, Rogério Ceni de aniversário hoje, 46 anos. Será um bom técnico? Será um bom técnico, porque tem uma boa formação de jogador. Só que cometeu se precipitou a ser técnico de São Paulo e foi queimado ali. Não tinha como. Mas tá indo bem agora lá. Tá indo para a segunda divisão. Chicão, acho que ele foi ser comandante dos ex-colegas dele. Deu essa quebra. Eu acho que se ele chegasse no São Paulo... Hoje, no atual momento, ali foi diferente. Ele jogava numa hierarquia, né? Numa horizontalização da hierarquia. Aí, de um dia para o outro, agora tu manda neles. Não funciona. Olha aqui, ó. Concluiu, Marlon? Sim. Temos aqui, entre os nossos telespectadores que mandaram um e-mail, alguns muito magoados com o que o Chicão disse. Eu não vou ler todos os e-mails, senão o Chicão vai ficar bravo, vai estar de novo, não quero mais dormir. Não vai nem dormir. Mas assim, não, para aí. Tem, assim, muitas pessoas que concordaram com o Chicão, tá? Dizendo que falam demais, que não sei o quê, que é muito mimimi, que o Chicão tem razão, que não sei quem, falando mal. Outros que ficaram muito magoados, achando que o Chicão deixou todos os colegas numa situação muito ruim e tal, barará. Muito mimimi. Não, pois é, mas eu já não vou ler tudo, mas tenho que te dizer que eles escreveram. Não adianta... Tá? Aí tem a Silvana de Cachoeirinha, que disse que sempre trabalha com os alunos no reaproveitamento de alimentos. Surgiram receitas ótimas e juntamente com a pesquisa para todos discutirem em aula. Então, é uma coisa legal. A dona Lídice, por exemplo, ficou muito aborrecida com a dona Roberta, que é sempre tão inteligente, será que acredita no que está dizendo sobre o presidente, acha impossível, não sei o quê, mas é que a dona Lídice não gosta do novo presidente. E a dona Lídice também, falando do Chicão, diz que o Chicão tem toda a razão, porque tem muitos integrantes que falam demais, muito mimimi, não vão direto aos pontos, ficam falando bobagens, e ele não tem oportunidade de se expressar. É verdade, pois nem deputado falando. Entrevista um cara que é deputado, tu pergunta pra ele como é que foi teu final de semana. Meu fim de semana, quando eu peguei estado, ele conta em 10 minutos para ganhar espaço então, assim, na mídia. Os contra, os a favor. Tá tudo bem. E, inclusive, a Débora Santos, que é sempre muito bem-humorada, diz que tem que dar Rivotril para nós. Porque, na verdade, ela mandou Rivotril para... Eu não sei para quem, né? Mas eu acho... Solicito que a produção coloque meio Rivotril na aguinha de vocês, para todos nós. Vocês são top, adoro os mimimis, abraços, Débora. Eu quero dizer que essa menina aqui, a Ana, já tomou o Rivotril dela, tá? Mas agora ela não toma mais porque ela tava ficando muito maluca, a gente não deixa mais. Então, assim, ó,
Aí outros que dizem que a Ana está botando a mulher como vítima, outros dizem que tem muitas mulheres que matam os homens, mas que não são notícia. Então, o que isso significa? Que vocês gostaram do nosso programa e dos assuntos que foram aqui tratados. Tem mais amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Contamos com a sua companhia. Até lá. Durmam bem. Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.